Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, que o Santo Espírito esteja nos guiando nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos, agradecemos a Ti, em nome de Jesus, pedimos. Amém. O tema dessa semana é as duas testemunhas. É um tema muito importante, porque está muito próximo dos acontecimentos da atualidade. Espero que nós possamos aproveitar bem esses momentos. Isaías 40, verso 8 diz: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, aqui novamente nós podemos perceber a relação, das coisas, do dia a dia que acontecem, que existem, depois passam, deixam de existir, como a erva, a flor e até nós mesmos. Mas aqui diz que a palavra de Deus, que ele fala, elas permanecem para sempre, e seus efeitos também. Salmos 33, versos 8 a 11, vamos ver alguns detalhes que diz: Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Temer aqui é respeito, tem suprema consideração por Deus. Diz aqui, por que nós devemos ter respeito, suprema consideração por Deus? Diz que porque ele falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então é uma capacidade divina de criar as coisas somente pela fala. Não quer dizer que Deus está limitado a isso, não. Mas ao falar, as coisas já ocorrem. Diz aqui: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Então, tem muitas pessoas, gentios são as pessoas que não conhecem a Deus. Muitas pessoas que não conhecem a Deus tentam planos que são contrários, às vezes, ao plano da salvação, ao plano da redenção. E então, Deus desfaz esses conselhos, esses planos. Diz aqui também que Deus quebranta o intento dos povos. Os povos têm planos, às vezes, de conquista, de vitória, de subjugar outros povos, e Deus, também faz com que as coisas não alcancem os propósitos que eles têm. Mas diz aqui, o conselho do Senhor permanece para sempre. O conselho de Deus, ou seja, aquilo que ele estabelece, aquilo que ele nos revela, permanece para sempre. Diz os intentos do seu coração de geração em geração. Então, geração a cada geração, Deus vai cumprindo o propósito dele. Então você também faz parte do propósito de Deus. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem. E é normal, Deus nos criou com a capacidade, de planejar coisas. Mas diz aqui, porém o conselho do Senhor é que vai permanecer. Porque às vezes você pode ter um plano que é um plano mau, ou um plano que vai trazer dificuldades para você, para os seus familiares, ou até para parte da humanidade, Tem algumas pessoas que nas suas decisões trouxeram dificuldades para a humanidade. Então diz que o conselho de Deus no final é que vai permanecer. Graças a Deus, Lamentações 5,19 diz: Tu, Senhor, permaneces eternamente. Então, novamente, a gente vê aqui que não só a palavra de Deus permanece, mas ele por si é eterno. Diz: o teu trono subsiste de geração em geração. Isso significa que o governo de Deus nunca deixou de existir, nem deixará de existir. Salmo 119, verso 90 diz assim: a tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Então, aqui no sentido da terra permanecer firme, e no sentido de firmar, ou seja, criou a terra e ela vai continuar existindo. E aí tem várias outras conotações aqui dessa permanência, da terra permanecer firme. Pode ser no sentido que ela está parada, pode ser também no sentido que ela não vai ser destruída. Então, você entenda da melhor forma, pode ter as versões podem ser corretas, também. João 8,31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, Jesus nos ensina, a mim e a você, hoje, o quê? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, significa seguidor, aquele que aprende do mestre, tem que permanecer na palavra. E como é que a gente permanece na palavra? A Bíblia diz aqui, se você obedece. Jesus diz, se tu me amas, guarda o que os meus mandamentos. Se tu me amas, segue. Então, Jesus estabelece, na verdade, para nós, aqui Jesus diz, João
15:14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Né? E aí Jesus também diz aqui, ó, no verso 14, 15, de Jesus: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, permanecer na palavra é guardar os mandamentos que Jesus estabelece. Né? E aí nós podemos entender que a história sobre as duas testemunhas. Que as duas testemunhas nós vamos entender aqui. Apocalipse 11, de 2 a 6, diz: e deixa o ato que está fora do tempo. Então Deus construiu, mandou Moisés construir um templo. Né? Nesse templo tinha uma parte de fora, chamada átrio. Né? E a parte do templo tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. Então aqui Deus dá uma visão em relação ao templo, que o povo de Israel e o povo cristão estaria, né, morrendo com o povo cristão durante alguma determinada fase da história da humanidade. E aqui Deus diz que estaria relacionada com o templo, o santuário. Então Deus diz aqui na visão: deixa o átrio, ou seja, a parte de fora, está fora do templo. Não meças, porque foi dado às nações. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, cidade santa, né, nós sabemos que é Jerusalém, né, onde estava, né, o templo, mas nós sabemos que esse Jerusalém, né, não é mais a que existe hoje, e também o templo que existia foi destruído. Então, esse templo aqui, né, nós vamos entender que está relacionado com o templo real que está no céu. Deus diz aqui: darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestido de saco. Então, esses 42 meses, Deus já está dizendo aqui na Bíblia, que é equivalente a 1260 dias. Se você dividir 1260 por 42, né, vai dar 30. Né? Um mês de 30 dias. Diz que essas testemunhas, o que vai acontecer com ela? Aqui diz: estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, dentro do santuário existiam utensílios, hein? Um que era um castiçal, que tinha 7 lâmpadas. Né? E essas lâmpadas, né, representam a luz do mundo, e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E também existiam pães da proporções, são 12 pães. Né? E também existia, né, essas duas oliveiras, né, são representadas, né, com esses dois castiçais. E diz a Bíblia, né, que castiçal gera luz, e luz é a Bíblia de tua palavra, né? Salmo 19, né? É como luz, como uma lâmpada. E se alguém lhe fizer mal, fogo sairá da boca. Devorará os seus inimigos, e se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja. Então diz que essas testemunhas têm poder, né? Que são essas duas oliveiras, né? Ou dois castiçais, né? Que estão diante de Deus. Que alguém tentar destruí-las, vai ser morto. Diz que estas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova, no dia da sua profecia. Tem poder também sobre as águas para convertê-lo em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Então a gente fica assim entendendo que será isso. Zacarias 4 fala também dessas testemunhas, desse castiçal, dessas duas oliveiras. Em um dado momento é feita a pergunta: que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Então, está bem relacionado com essa visão aqui de Apocalipse. E respondendo: que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Então, o azeite que é vertido, né, era vertido para acender as lâmpadas. E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Nós também estamos querendo entender, né? Então ele disse: são dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, as duas testemunhas são dois ungidos que estariam sofrendo perseguição, né? Estariam vestidos de saco por 1260 dias ou 42 meses. Nós já vimos essa profecia já antes. E aí nós vamos detalhar um pouco aqui, né? Diz aqui a lição da Escola Sabatina, segundo trimestre, né? 2024, fala. Em João 5,39, Jesus declarou que as escrituras do Antigo Testamento testificam, dão testemunho. E a Bíblia também diz em Salmos, em 119, né? Diz que lâmpada, né, para meus pés, né, é a tua palavra, né?
Então, a palavra de Deus está relacionada com luz, né? Com, com a verdade também, né? Então, nós podemos ver, né? Entender, né? Aqui diz que o Antigo Testamento testificava de Jesus e o Novo Testemunho testifica de Jesus depois que ele veio. Um testificava antes de Jesus ser tornado humano, testificar ser testemunha, ou seja, presenciar. E outra, né, ficaria, né, deu testemunho de Jesus depois que ele veio, viveu aqui conosco e foi para o céu. Então, ele disse também, né, que o evangelho seria proclamado para testemunho, ou em testemunho ao mundo inteiro. A base desse testemunho é o quê? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. É isso que nós estamos vendo aqui, é o testemunho sobre Jesus. Então, a palavra traduzida como testemunho, no verso original lá, significa mártir. Mártir é o quê? Mártir é alguém que presenciou. Esse mártir pode também morrer. Nem todo mártir morre. Então, a palavra lá que está lá escrita é mártir. A palavra traduzida como testemunho. Então, nós podemos ver que existiram mártires nesse período dos 1260 dias. E nós vamos entender. Né? E diz aqui, Apocalipse 11:3 diz: darei poder às minhas duas testemunhas e elas vão profetizar durante os 1260 dias vestidos de saco. Nós já vimos, né? Também Apocalipse 12:5-6 explica um pouco mais sobre isso aqui. Deus diz lá que na profecia, né, que a igreja, né, ia dar à luz um filho do homem, que é Jesus. Ia reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, né, foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então, isso aqui mostra que Jesus morre, ressuscita, volta para o céu. E aí diz que depois disso a mulher foge para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que fosse sustentada por 1260 dias. Então, esse 1260 dias está relacionado também com a história das duas testemunhas. E nesses 1260 dias, Apocalipse, né, 12, 14, 15, diz assim: foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, aqui também está relacionado com a profecia de Daniel, Daniel 7. E diz que a serpente, ou seja, Satanás, lançou da sua boca, através da mulher, atrás da mulher, água como um rio. Rio é povo. Né? E nós podemos ver isso aqui, está lá em Apocalipse, diz que águas, né, representa em profecia, Apocalipse 17, e 15, as águas que viste onde se senta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui a gente pode entender também que essa água aqui, como um rio que Satanás colocou, foram pessoas que foram perseguir a igreja. Agora a gente começa a entender. Então isso perseguiu, as pessoas perseguiram a igreja, né? Houveram as inquisições, grandes perseguições, mas, né, diz que essa água, né, que foi lançada não conseguiu destruir a todos aqueles que foram perseguidos. Se nós voltarmos aqui para Daniel 7, 23, 25, diz que o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará a terra, pisará os pés e fará nos pedaços. Eu já expliquei em estudos anteriores que esse quarto animal aqui é o Império Romano. E esse diz que do Império Romano iam surgir 10 chifres, né, que seriam 10 reis, né, que são os povos, né, os povos europeus, Portugal, Espanha, França, né, e vários outros países, né, que deram origem à Europa. E diz que desses três, né, ia surgir um depois deles, né, eu expliquei já em estudos anteriores que isso é o papado, o poder papal. Ele surge depois, próximo do ano 538, ele derruba três, né, visigodos, né, os ostrogodos, né, e os érolos. Né. E aí diz que ele derruba esses três, né, que eram próximos da região da Itália, e diz que esse poder, né, que esse chifre pequeno, em algumas versões fala, vai proferir palavras contra Deus, o Altíssimo, vai destruir os santos do Altíssimo, destruir através daquela água, né, da mulher, corre atrás da mulher, você corre atrás da igreja, com as inquisições, e vai mudar o calendário, que é o tempo, e a lei, né, mudou o dia da guarda do
sábado para o domingo. E também tirou o segundo mandamento, né, que era não guardar, né, não adorar imagens, e colocou, né, guardar domingos e festas. E o 10º dividiu em dois, né, e aí fez essas mudanças. E diz que esse processo de perseguição, esse processo de tentar mudar as leis, né, ia durar, né, e os santos seriam entregues por um tempo e metade de um tempo. Então, ó, tempo, um tempo, metade de um tempo são 3 anos e meio, que é o mesmo daqui, ó, da perseguição da mulher que estava no deserto e que a serpente, ou seja, Satanás, colocou, né, uma multidão de pessoas, né, para perseguir a igreja. E é o mesmo período também dos 1260 dias das testemunhas, das duas testemunhas. Então, quem são essas duas testemunhas aqui? Esses dois ungidos, né, que ilumina a igreja. Aí nós podemos entender claramente que esses dois ungidos é o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então, diz que a Bíblia seria perseguida nesse período, e realmente foi. E são essas duas testemunhas. E diz Apocalipse 11, de 7 e 9, diz que quando acabar o seu testemunho, quem é esse aqui? Agora a Bíblia, o Novo Velho Testamento, deve acabar esse período de testemunho, a besta que sobe do abismo vai fazer guerra, vai vencer essas duas testemunhas e vai matá-las. Então a Bíblia, em algum lugar da face da terra, vai ser perseguida, vão destruir, né, essa Bíblia, e eles vão vencer essa batalha por um tempo. É isso que a Bíblia está dizendo. E diz que jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então a cidade tem algo relacionado, né? Aconteceu de Sodoma, né? Sodoma, que era homens tendo relação com homens, né? E tinha chegado a esse nível. E o Egito era o sistema onde as pessoas, né? O faraó dizia que era Deus. Ele queria ser Deus. Não aceitava a divindade. Ou seja, o ser humano se autoproclama Deus, né? E aí é a base do ateísmo. Diz onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então ia acontecer em alguma cerimônia, algum evento nessa região, né, onde Jesus também ia ser rejeitado. E diz que homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Isso aqui são 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, essa luta contra a igreja, a Bíblia, eles iam vencer 3 anos e meio. E não ia permitir que os corpos, né, sejam postos no seu sepulcro. Mas a Bíblia diz aqui, né, o grande conflito explica, né, White, que isso ocorreu. Diz que a besta que sobe do abismo, que vai fazer guerra, vai vencer e vai matar, é o poder ateísta que governou a França durante a Revolução. Então, esse poder ateísta diz que estabeleceu o reinado do terror e desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais foi testemunhada no mundo. E é de fato, está nos relatos históricos. Diz que estabelecer o culto à divindade, né, foi abolido em Assembleia Nacional. Então eles fizeram um documento, é por isso que diz aqui, né, que eles crucificaram Jesus. Bíblias eram recolhidas publicamente, queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada. Eles fizeram um documento dizendo que Deus não existia. Que coisa, né? Mostrando Deus, que a profecia, né, que foi escrita por João, próximo do ano 100, está se cumprindo aqui. Já se cumpriu na Revolução Francesa. E diz mais aqui, na fonte da lição da Escola Sabatina, né, tem um relato histórico, diz, os corpos das duas testemunhas, ou seja, da Bíblia, não seriam sepultados durante 3 dias e meio. Ou seja, 3 anos e meio literais. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Você vê? Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião cristã. Geralmente atinge a religião cristã, como estão tentando atingir hoje, né? A religião cristã já está sendo perseguida, inclusive no Brasil. 17 de junho, durou até 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. No Brasil, o que está acontecendo? Já estão tentando impedir de você pregar o evangelho nas cadeias, dizendo que não pode ser feito proselitismo religioso. E eu já falei aqui que isso ia acontecer no Brasil, que já estava acontecendo na Inglaterra. Pessoas eram presas por dar um folheto, tentar dar um estudo para alguém, por falar de Jesus.
Já começou no Brasil. Então, a gente tem que ter muito cuidado em quem nós estamos votando como cristãos. Se você é cristão e apoia poderes políticos, né, que vão perseguir a pregação do evangelho, você é cúmplice. Cuidado, tenha muito cuidado. E se você é cúmplice das ações desses políticos. A Revolução Francesa, em detalhes, temos aqui Robespierre e Conde de Clagriot. Diz que a Revolução Francesa foi a maior batalha ocorrida na guerra contra a religião cristã. Por trás da Revolução, diz que eles estabeleceram uma nova religião chamada da razão. Não, já descobri que essa palavra razão foi introduzida a fim de abolir completamente o cristianismo. Então, o objetivo sempre é esse. No Festival da Federação, 14 de julho de 1790, Robespierre, conhecido líder da Revolução, apresentou algumas normas para o culto revolucionário. Então, tenha cuidado com essa palavra revolucionário. Alguns dizem que Jesus foi um revolucionário. Jesus não fez revolução. Jesus é o Criador. Quem tentou fazer revolução foi Satanás, lá no céu. Tentou alterar as normas vigentes lá do céu. Então, tenha cuidado com essa história de revolução. Deus não faz revolução. Deus faz. Quem tentou fazer revolução foi Satanás. E, novamente, aqui ele conduziu essas pessoas também para fazer essa revolução, para perseguir o cristianismo. Definiu aqui Robespierre as máximas dessa adoração no informe que se denominou culto ao ser supremo. Ou seja, não é que eles não tivessem adoração ao ser. Sim, eles tinham. Eles não queriam adorar o Deus verdadeiro. E disseram agora que esse seria um culto ao ser supremo. E aqui diz, ó, o culto ao ser supremo, aqui tem fotos, né, lá do evento, né, das pessoas, das multidões, né, cultuando, né, com estátuas aqui, ó, né, pessoas aqui, né, fazendo todo o processo de adoração. Então as pessoas pensam que a revolução não tinha nada a ver com religião. Tinha, só que é a religião contrária ao cristianismo. Combateu o cristianismo. Aqui no grande conflito diz que as portas da convenção eles fizeram foram abertas de par em par a uma banda de música, seguida dos membros da corporação municipal. Entraram, né, em solene procissão, cantando um hino de louvor à liberdade, escoltando como objeto de seu futuro culto uma mulher coberta com véu. Quem era essa mulher? Quem denominava deusa da razão. Quem é essa deusa da razão? Deusa da razão é a mesma deusa Sofia, é a mesma deusa Atenas, é a mesma deusa Artemisa, né? A mesma deusa, né? Ele tem vários nomes, né? E deusa, né? Na Bíblia tem outros nomes, né? E essa deusa foi adorada lá. Diz que levada à tribuna, tirou-se o véu com grande pompa e foi colocada à direita do presidente, sendo por todos conhecida como uma dançarina de ópera. Uma mulher que representava a deusa da razão. É o culto, né, aos deuses gregos romanos. A essa pessoa como a mais apropriada representante da razão a que adorava. A Convenção Nacional da França prestou homenagem. Continuando aqui, nos diz uma enorme censura e proibição às artes, manifestações e celebrações cristãs foi realizada como política da Revolução Francesa. Então, proibição às artes, manifestações, né? Manifestações aqui, ó. Hoje nós temos manifestações do quê? No YouTube, como eu estou fazendo agora, manifestação. As redes sociais, né? Então foram proibidas no passado, então também já tentando proibida hoje. Celebrações, né? Foi realizada, né? Foi realizada como política de revolução, censura. Então um dos sinais de Satanás é implantar censura. Manifesta também uma violenta coerção, ou seja, usar o poder público da população francesa em torno do culto da razão. Então eles tinham que impunha as pessoas a fazer parte do culto da razão. Outro secto, né, outro grupo, foi colocado como substituição ao cristianismo, foi o culto do ser supremo, usado até mesmo como substituição ao culto da razão. Então, tinha dois cultos, o da deusa da razão e a deusa mãe, na Bíblia, né? Esse seria a mulher de Nimrod, e o culto ao ser supremo, que é o deus Sol, né, que é o próprio Nimrod. Ou seja, volta os dois cultos, né, do passado. Adoração ao Deus Sol e à deusa Lua. A deusa Mãe, né, e o Deus do Sol. Atuando como religião estatal oficial. O culto ao Ser Supremo possui um aspecto mais espiritual do que o culto da razão.
que eles às vezes chamam grande arquiteto do universo, né? Hoje eles chamam, né, de grande arquiteto do universo. E existia, né, em relação a isso, cerimônias e orgias também que aconteciam. Mas a Bíblia diz que Apocalipse 11 que ia acontecer algo. Por quê? Depois daqueles 3 dias e meio, um espírito de vinda veio de Deus e entrou neles. Ou seja, uma coisa aconteceu nessa revolução, deu errado, e de novo o povo voltou atrás. E diz que puseram-se sobre os pés, o que a Bíblia se pôs novamente. E caiu grande temor sobre os que viram. E aqui conta a história que aconteceu. No fim da revolução, a palavra de Deus, de forma figurada, voltaria. Haveria um reavivamento. Grande temor cairia sobre os que vissem a palavra divina mais uma vez se tornar um poder vivo da salvação. Começaram a matar todo mundo, inclusive o Robespierre morre, e no final quem surge? Napoleão Bonaparte. Torna-se aqui imperador. Então eles destruíram, mataram o rei, né, na guilhotina, e no final da Revolução surge o quê? O Império. No final do século XVIII, Deus levantou homens também e mulheres comprometidos em levar o evangelho até os confins da terra. Então, depois dessa grande perseguição, as pessoas viram, ó, nós temos que pregar o evangelho para alcançar as pessoas. Pessoas espalharam a mensagem da Bíblia rapidamente, como William Carey, que viajou para a Índia, traduziu a Bíblia para dezenas de dialetos indianos. Impulsionados pelo poder da Bíblia, vários missionários foram enviados. Também começou a surgir depois as sociedades bíblicas. Deram base, né, às traduções que nós conhecemos. O livro Grande Conflito diz que certa vez o incrédulo Voltaire, com arrogância, disse: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Às vezes as pessoas se cansam, né? Eu provarei que basta um homem para destruir. Então ele achava que ia destruir o cristianismo, né? Gerações já se passaram desde que ele morreu. Milhões têm aderido à guerra contra a Bíblia. Daí hoje continua. Ela, porém, está tão longe de ser destruída que é onde havia 100 exemplares no tempo de Voltaire, hoje há 10.000, ou melhor, 100.000 exemplares do livro de Deus, ou muito mais. Nas palavras do antigo reformador, em relação à igreja cristã, a Bíblia é como uma bigorna. E o martelo se quebra mais, a bigorna continua. Bem? Então, vou explicar aqui o que surge no final da Revolução Francesa. Napoleão surge e se torna imperador. Sabe o que aconteceu? Diz que o papel da maçonaria na Revolução Francesa foi confessado pelo Conde Cagliostro. Nós vimos, né? Conde Cagliostro aqui. Olha ele aqui, Conde Cagliostro. O Conde Cagliostro explicou o quê? Ele foi preso pela Inquisição em 1789. Confessou tudo o que sabia para salvar. E o que ele confessou? Que os maçons planejavam iniciar a cadeia de revoluções na Europa. Começou com a Revolução Francesa. E também declarou que o principal propósito era abolir o papado, ou o papado sob controle. O papado não foi abolido, né? Hoje está sob controle. De quem? Da maçonaria. Diz Apocalipse 13, é outra passagem da Bíblia, né? Nós vimos Apocalipse 11, Deus fala em Apocalipse 13 que isso ia acontecer. O papado ia ser atingido. Tá? Apocalipse 13, verso 2 a 3. Diz que a besta que vi, que era semelhante ao leopardo, o leopardo representa o quê? A Grécia. Os pés como de urso representa a Medo-Pérsia. E a sua boca como de leão representa a Babilônia. Diz que o dragão, ou seja, o Satanás, deu o seu poder e o seu trono, grande poderio para essa besta. E essa besta é o poder papal, que é descendente da Grécia, descendente da Medo-Pérsia, descendente da Babilônia e descendente do Império Romano. Então, essa besta uniu tudo, né? Unido tudo no Império Romano, descende do Império Romano. Quem deu poder para essa besta, poder papal, a Bíblia diz aqui que é o dragão, Satanás. E uma das cabeças dessa besta ferida e morte. Então, quem é a cabeça é o poder papal dessa besta. Essa cabeça ia ser ferida de morte, mas a chaga ia ser curada. E um dia a terra ia se maravilhar novamente, seguindo a besta. Não está dizendo que a besta ia ser atingida, ou seja, e a cabeça, né, dessa besta, que é o poder papal,
ia ser atingido, mas ia ser restaurado. Então aqui vem o papel da maçonaria para cumprir essa profecia aqui. Eles são seguidos, né, poderes, né, os poderes que as pessoas não entendem, né, mas só tem dois poderes, ou de Deus ou do inimigo. Então, seguido pelos poderes do inimigo, vem aqui para tentar ferir o poder papal. Então, a luta entre o poder papal e a maçonaria são parte da besta. É uma guerra que existe dentro, né, da própria besta. E essa guerra, Satanás conduz essa. Então, essa besta, né, diz aqui, o imperador Napoleão, ó, em 1769, morreu em 1821, fez o quê? Ele fez uma aliança anticatólica e que deu um golpe final sobre a autoridade desse Papa, que é o Papa Pio VI, que nasceu em 1717 e morreu em 1799. O que ele fez? O Estado Pontifício foi abatido por três grandes mestres maçons, Garibaldi, Cavour e Massimo. Então, a maçonaria tem papel ativo no cumprimento das profecias. Então, eles tiveram longa luta política e militar, mas foram lá e prenderam o Papa. E derrubaram o Papa. Mas a Bíblia diz que o poder papal ia voltar. Então, ocorreu o quê? Depois disso, a Primeira Guerra Mundial. Depois ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E no meio dessa Segunda Guerra Mundial, né, entre primeira e segunda, né, o que acontece? Surge Benito Mussolini, que criou o fascismo. E Benito Mussolini, que faz parte também de sociedades secretas, não tenha dúvida, ele, em 1929, assina um tratado chamado Tratado de Latrão e restaurou o poder temporal do Papa, o qual recebeu domínio e foi criado o que? Estado do Vaticano. E que Papa foi esse? Papa Pio XI, novo Papa. O Papa pronunciou-se publicamente a favor de Mussolini, dizendo que ele era o homem enviado pela providência. Ou você está trabalhando para Deus, ou você está trabalhando para Satanás. Não tem duas opções. Não se iluda. Espero que você esteja trabalhando para Deus. E se você não estava ainda, que você venha trabalhar para Deus agora. Decida, abandone essas sociedades secretas. Como uma delas, né? A maçonaria tem várias sociedades secretas dentro dela própria, né? Caveiras e Ossos, né? Clube de Bilderberg, Tábua Redonda, né? E vários outros segmentos, né? Rosa Cruz, né? Lions, né? Tudo faz parte de um grande sistema, né, de poder de sociedades secretas. E que às vezes você está fazendo parte. Mas você pensa que o inimigo, né, quem está conduzindo na cabeça, ou as cabeças, é Satanás. Como nós estamos vendo aqui nas profecias. Deus está conduzindo a igreja. Está conduzindo as sociedades secretas. Igreja. Deus está conduzindo a igreja cristã. E a igreja cristã, você vê aqui ainda que ela pode abandonar Deus. Né? Porque o poder papal vem do cristianismo e depois abandona Deus. É por isso que a Bíblia diz que é o homem do pecado. E apostata. Ou seja, apostata, um dia ele seguiu a Deus e depois abandonou a Deus. Aqui nos diz, no livro Grande Conflito, quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando o seu testemunho foi deturpado, modificado, tentaram alterar a Bíblia, os homens e demônios empenharam todos os esforços para descobrir como desviar da palavra mente do povo. Ainda hoje é isso. Quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, como os hugonotes, né, os valdenses, né? Aí nós vimos Wycliffe, né, John Hus, né, Lutero e muitos outros foram perseguidos, porque só queriam traduzir a Bíblia. Foram traídos, foram torturados, confinados em cela de masmorra, martirizados por sua fé, obrigados a fugir para fortalezas de montanhas, foram alguns para as grutas, né, cavernas da terra. Foi então que as fiéis testemunhas profetizaram vestido de pano de saco. Você era escondido, você não podia apresentar a Bíblia. Se você apresentar a Bíblia, você era preso. Mas hoje tem algo similar acontecendo. Você foi em Coreia do Norte, você é preso se você apresentar com a Bíblia. Se você for para a China, onde o socialismo se estabeleceu, pode perceber que o cristianismo é perseguido. No Brasil, isso já está começando a acontecer também. Então, tenha cuidado com o socialismo. O socialismo foi criado para perseguir o cristianismo.
Então, é complicado você dizer que é cristão e faz parte do socialismo. É algo difícil. Uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Espero que você esteja entendendo o que está acontecendo. Aqui nos diz que, contudo, essas testemunhas continuaram com seu testemunho por todo o período de 1260, mesmo sendo perseguido de morte. Se você for na Itália, tem multidões, né, de cabeças e ossos, né, estranhos lá em alguns lugares, né, de cristãos que foram mortos. No mais obscuros tempos, houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram zelosos, pessoal. É por isso que nós estamos lendo a Bíblia hoje, por causa do sacrifício dessas pessoas, né? Graças a Deus. E aqui nos diz Apocalipse 11, de 15 a 18, diz que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grande voz. Um dia Deus vai tocar essa sétima trombeta e encerra a história da humanidade. Que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos. Adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Que tomastes teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que seja julgado. Então, no tocar da sétima trombeta, vai haver o julgamento dos mortos. Né? E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos que temem o teu nome, os pequenos e grandes, tempo de instruir os que destroem a terra. Então, aqui representa a segunda vinda de Jesus. E antes da vinda de Jesus, tem que haver o julgamento de todos. Começando o quê? Com aqueles que morreram crendo em Jesus. E aqui está de forma resumida. Né? Então, a Bíblia lá em Daniel fala sobre a profecia dos 1.300 tardes e manhã. Daniel 8:14. E diz que o santuário seria purificado depois de 1.200 tardes e manhãs. Isso começa quando? Começa no ano 457 a.C. Se vocês quiserem mais detalhes, e procurem, né, que eu posso dar mais detalhes sobre esse estudo aqui. Eu vou falar de forma resumida. Então, no ano 457, contando 2.300 anos, nós vamos chegar no ano 27, né, onde Jesus batiza. Né? São 62 semanas, né? Mais 7 semanas, né? E mais uma semana, Deus diz que 70 semanas estaria relacionada com o povo judeu, o povo de Israel. Isso termina quando? No ano 34 depois de Cristo. Um apedrejamento de Estevão. E aí começa Paulo, aparece Paulo para pregar o evangelho junto com Pedro para todo mundo. E aí descontando essas 70 semanas, né? Tem o quê? Sobra ainda 1.810 anos dos 2.300, que chega no ano 1844. Ou seja, em 1844, o que acontece? Jesus sai, né, do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. Fazer o quê? O dia da expiação. O que é o dia da expiação? O dia onde um sacerdote vinha com um sacrifício e iria agora, né, limpar o santuário. Ia ser passado em revista todas as pessoas que confessaram seus pecados durante aquele ano eram passadas em revista. E o sacerdote ia o quê? Ia borrifar esse sangue em cima da arca para que os pecados fossem perdoados. Então, antes de Jesus voltar, cabe ainda todos nós estarmos confessando nossos pecados, para que possa ir para onde? Para o santuário celestial. Quando vai chegar um dia, e já começou esse julgamento, né, que é o chamado dia da expiação na Bíblia, e vai ser feito o julgamento de todo mundo. Começou com quem? Com os mortos, aqueles que morreram crendo em Cristo. E aqueles que nunca querem Cristo já estão condenados, é o que a Bíblia diz, infelizmente. Então, aqueles que morreram crendo em Cristo, né, são julgados, são avaliados os nomes deles. Depois chegará o quê? Nos vivos. Se nós formos a última geração, uma hora vai passar meu nome, vai passar seu nome. E aí são julgados todo mundo, todos aqueles que aceitaram Jesus. Jesus tem o quê? Seu nome na palma da mão dele. Ele vai dizer: esse aqui é meu. Esse aqui eu morri por ele. Esse está salvo. Os pecados dele estão perdoados. Então, e aí depois desse julgamento,
é a volta de Jesus. Para resgatar o quê? Aqueles que foram salvos. Porque você pode dizer que está com Jesus, mas pode abandonar Jesus. E você pode dizer que antes não ter estado com Jesus, assim como o ladrão na cruz, e na última hora da sua vida você se voltar para Jesus e Jesus vai lhe salvar. Então, nós estamos justamente, meus irmãos, nessa fase de julgamento. E é por isso que nós estamos pregando o evangelho para você. Você toma sua decisão de aceitar Jesus. E para que você, se tiver do lado do inimigo, você volte e faça parte da igreja de Deus. E pregue o evangelho, porque o tempo está próximo. E Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti o quê? Um feliz sábado. E teus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.